Fala galerinha, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim, sejam bem-vindos ao nosso canal Marinho, para ajudar vocês nas resoluções das questões de linguagens do Enem. Bom, galerinha, a gente está corrigindo o Enem de 2019, né, primeira aplicação, caderno azul, e agora a gente vai para a questão 26, né? Vale lembrar que a gente também tem as playlists de 2014, né, dos outros Enem também, várias redações nota 1000 para ajudar vocês aí, então não deixem de acompanhar, né, que vai ajudar bastante vocês aí nos estudos, beleza? Então tá, agora a gente vai para a questão 26, né? A questão 26 é bem interessante, ela tem dois textos, né? É sobre o idoso, né? O primeiro texto, o texto 1, ele diz o seguinte, olha só. O Estatuto do Idoso completou 15 anos em 2018 e só no primeiro trimestre o Disque-100 recebeu 16 mil denúncias de violação de direitos dos idosos em todo o país. Para especialistas da área, o aumento do número de denúncias pode ser consequência do encorajamento dos mais velhos nas buscas pelos direitos, mas também refletir uma onda crescente de violência na sociedade e dentro das próprias famílias. Políticas públicas mais eficazes no atendimento ao idoso são o mínimo que um país deve estabelecer. O Brasil está ficando para trás e é preciso levar em consideração que o país envelhece, tendência mundial, sem estar preparado para arcar com os desafios, como criar uma rede de proteção, preparar os serviços de saúde pública e dar suporte às famílias que precisam cuidar de seus idosos dependentes. Folha, né, de Londrina, olha que interessante, né? E tem o texto 2, olha só. O texto 2 está escrito assim, direito dos idosos, né? Olha só, aí tem uma fotinho, né? De uma velhinha, olha só, Estatuto do Idoso e a Constituição Federal assegura. Atendimento preferencial no SUS, prioridade na tramitação dos processos judiciais, vagas preferenciais em estacionamento, meia entrada em eventos culturais, esportivos e de lazer. Para quem não sabe, gente, tem muita gente que não sabe isso, né? Inclusive, foi até interessante que até teve uma citação aí nas redações nota 1000, sobre a entrada, né? Tem muita gente que não sabe aí, sobre a entrada em eventos culturais também os idosos também têm direito, tá bom? De meia entrada, olha só. Aos idosos de baixa renda também são garantidos. Viagem gratuita em ônibus interestadual, então tem muito idoso que não sabe, né, mas tem sim viagens gratuitas aí, né, nos ônibus, né, no transporte público. Assistência de um salário mínimo, né, que no caso aposentadoria, né, e também o acesso a mais de 20 programas sociais. Olha que interessante, né? Aí a pergunta diz o seguinte, olha, na comparação entre os textos, conclui-se que as regras do Estatuto do Idoso, né, letra A, apresentam vantagens em relação às outros países, de outros países. B, são ignoradas pelas famílias responsáveis por idosos. C, alteram a qualidade de vida das pessoas com mais de 60 anos. D, precisam ser revistas em razão do envelhecimento da população. Ou E, contrastam com as condições de vida proporcionadas pelo país. Pause o vídeo e tentem fazer, vamos ver se vocês vão acertar aí, né? Tentem resolver aí a questão. Bom, galerinha, tentaram fazer, pausaram o vídeo. Bom, aqui no caso, na questão 26, deixa eu voltar aqui, só um minutinho. Se vocês marcaram a letra E, vocês acertaram. Por quê, gente? Olha só, vale lembrar que o texto, né, ele fala, olha só, pergunta, na comparação entre os textos, conclui-se que as regras do Estatuto do Idoso, o que acontece? Contrastam, né, com as condições de vida proporcionadas pelo país. Porque, olha só, né, por que não são as outras? Apresentam vantagens em relação aos outros países? Não, né? Olha só, o próprio texto, se olhar a comparação dos textos, o próprio texto 1 é como se fosse uma contradição dessas leis, olha só. Quando ele reafirma que políticas públicas mais eficazes, né? Quando ele fala o seguinte, olha só, o país envelhecendo, né? Sem estar preparado para arcar com os desafios, né? Criar uma rede de proteção. Então, não, o país não está preparado para isso, olha só. Precisam preparar serviços de saúde, né? Suporte às famílias. Então, o próprio texto afirma aqui, ó, políticas mais eficazes, os idosos são o mínimo que o país deve oferecer, né? Está falando que o Brasil, no caso, é o país que envelhece, olha só, está ficando para trás, e precisa levar em consideração que o país envelhece. Então, não. No texto 1, o país não está preparado para isso.
então não apresentam vantagens em relação aos outros países, né? São ignorados pelas famílias e responsáveis dos idosos? Podem ser que são, né? Mas, no caso aqui, infelizmente, tem muitas famílias que ignoram isso, mas aqui no caso, não é o que a questão está pedindo, né? Não é isso um fator, né? Tem famílias que sim cuidam dos seus idosos, né? Então não é a letra B, e nem a C, e nem a D, porque olha só, altera a qualidade de vida das populações? Não, né? Não é isso que o texto está pedindo, como a gente acrescentando, né? B, precisam ser evitados em razão do envelhecimento? Claro que não, né? No caso aqui, ó, a comparação dessas regras vão ser evitadas. Então, sim, a letra E. Contrastam as condições de vida proporcionadas pelo país. Então, há uma contradição aí, né? O texto 2 vem trazendo as leis, né? Para assegurar os direitos dos idosos. Enquanto o texto 1, em relação ao texto 1, ele apresenta, no caso, uma realidade do país que não está preparada para isso, né? Infelizmente, tem muita deficiência nesse quesito, né? Para poder proporcionar aí mais qualidade de vida, mais direitos aos idosos, né? E o próprio texto aponta isso, né? Quando ele afirma que precisa criar uma proteção de rede, né? Preparar os serviços de saúde, levando em conta, né, em consideração que o país envelhece também, né? Então, quando ele afirma que sem estar preparado para arcar com os desafios, então não há uma preparação. Infelizmente, há uma deficiência aí em relação a isso. Então, por isso que a letra E, beleza? Bom, espero ter ajudado vocês aí, né? Espero que vocês tenham acertado também, né? Em relação ao texto e a questão. E te vejo nas próximas questões de linguagens aí. Bons estudos para vocês, tá bom?